Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Tony, professor de Conexão Empreendedora. Lembrando que esse componente ele faz parte do aprofundamento Matemática Conectada e aqui no primeiro semestre nós estamos trabalhando a primeira unidade curricular, que é a Educação Financeira Sustentável. E eu não estou sozinho. Hoje eu chamei uma outra profissional que eu me orgulho muito de ser amigo, que é a Mara. Seja muito bem-vinda. Então, muito obrigada, professor Tony, estudantes aí da segunda série do novo ensino médio. Eu sou a professora Mara. Hoje eu vim acompanhar essa aula com o professor Tony e fico muito curiosa, né, sobre o seu componente. Ele realmente é um componente que vai inspirar muitas pessoas, muitos estudantes. Eu hoje estou com dois componentes também aí com a segunda série. Então é o Se Liga na Mídia e o Start. Olha só. A hora do desafio. A hora do desafio. É que eu falo a hora. Peraí, Tony. É Start, hora do desafio. Então são dois componentes também muito bacanas que a gente tem estudado muito para colocar aí na tela. Mas hoje eu vim aqui com o professor porque o aprofundamento de vocês e o componente do professor Tony é muito interessante. Legal. E eu quero interagir aqui com você. Na última aula, nos últimos capítulos de Conexão Empreendedora, a gente teve uma conversa com a professora de História, a professora Janaína Jardim, e num determinado momento apareceu lá uma imagem de um atleta correndo. Tenho certeza que vocês lembram disso. E a gente estava discutindo a respeito da área dos esportes, sobre o profissional da educação física, sobre o esportista. E aí eu pensei assim, poxa, eu vou chamar uma pessoa que é o concurso no assunto, que manja, tem propriedade para falar sobre isso. E aí a gente já vai começar essa aula assim, já perguntando para a professora. E foi bem Mara. Assim, não é, Tony? Foi. Você olhou para mim e falou, estávamos falando de educação física lá na minha aula. Vem aqui comigo na aula. Eu falei, então vamos, Tony. Então eu vou fazer uma pergunta muito simples. Tá. Mas muito simples mesmo. Certo. O que é ser um profissional da educação física? Olha só, gente, eu falo com muito orgulho e com muita propriedade que é uma profissão que ela abrange muitas áreas. E nós, profissionais de educação física, nós somos capazes de atingir desde lá a primeira infância até o idoso, trabalhar corpo, mente, trabalhar. É tão grande, é tão amplo. Eu fico muito orgulhosa mesmo, porque nós conseguimos alcançar as pessoas na sua plenitude, na sua saúde, mas também os auxiliar quando necessitam em algumas patologias. Então, assim, é muito amplo, né? Então, aqui, nós estamos na área da educação, mas o profissional de educação física, quando habilitado também, porque nós aí temos a divisão, né, do bacharel, do licenciado, nós conseguimos atingir um número tão grande de pessoas, executar tantas atividades, é um leque muito grande, Tony. Eu tive condição, né, e eu sempre agradeço isso muito, de ter participado em muitas áreas ali na educação física. Trabalhei em empresa, trabalhei em escola, trabalhei Como assim empresa? Me explica. Com ginástica laboral, com ergonomia. Então, assim, você está ali em prol de auxiliar as pessoas a manterem uma qualidade de vida. Então, naquelas semanas de prevenção e acidente de trabalho, você entra ali com um trabalho de educação física, isso é muito bacana. Então, foi empresa, foi escola, foi em academia, foi em clube. Uau! E eu, assim, eu consegui desfrutar e também voltar àquilo que mais me chamou atenção, que é educação, né? Legal, então, muito assim, bom. Eu já entrei na educação física por uma questão de investigação. Eu era professora dos anos iniciais, antigamente, lá em 93, eu era professora primária e naquela época o professor de educação física não tinha. Era o professor de sala que dava aula de educação física. Olha aí. E eu me via daquela situação, né? Eu tinha feito magistério. O magistério me dava habilitação para educação física, mas eu não me sentia ainda totalmente pronta para desempenhar a disciplina de educação física. Então, aí eu fui em busca da formação, da graduação, fiz licenciatura, eu fiz o bacharel, né, ali naquela época em que eram uns 4 anos e você fazia os 2. E mesmo ingressando a priori
Na parte de academia, da área fitness, essa da empresa, meu coração era escola. É e aí isso eu aí, voltei. tá bom. Muito Voltei pra legal. escola. Então, ó, você que pensa que o professor de educação física é aquele cara que vai entrar na sala de aula e falar assim, vamos pra quadra e jogar uma bola na quadra. Não é só isso, Não, né? não, Tem que não. estudar muito, né? Olha, muito. A gente teve algumas conversas, você falou que estuda anatomia também, Exato. entre várias outras coisas. Se a gente for pensar na educação, a gente vai estudar psicologia da educação também. Então tem uma gama muito grande de coisas que a gente pode trabalhar quando a gente... Isso só pensando na área da educação, né? Certo. Só pensando na área da educação. Mas aí, vocês devem estar pensando assim, puxa, a Mara é uma mulher realizada, e é mesmo. Mas será, pensando no projeto de vida, quando a gente está falando muito, a gente Sim. fala muito sobre projeto de vida e tudo Exato. mais. Hoje, olhando para você, você acha que você já atingiu seus objetivos no seu projeto de vida? Gente, eu acho que quando eu escrevi esse projeto de vida, eu coloquei muita coisa, mas eu tento alcançá-la. Eu já poderia hoje falar assim, eu já tenho a educação física, eu tenho mais outras graduações aí, eu tenho formação, especialização, eu poderia falar, tá bom, Tá tudo bem, né? Consigo pagar aí o que eu preciso. Mas eu até sempre conto isso, né? Quando eu era pequena, eu pensava sempre na área da educação. Aqui estou. Eu acho que meu projeto de vida começou lá desde criança mesmo. E na minha juventude, eu falava assim, eu queria tanto ser jornalista, mas eu não tive condição. E a educação realmente, eu fui fazer o magistério, a educação sempre me atraiu, Tony. Então eu sempre fiquei muito naquela, né? A educação batia muito forte no meu coração. O jornalismo eu sempre quis muito. E aí agora, depois de ter realizado, de estar realizada na educação, porque por todos os percalços, né? A gente hoje a gente está aqui, né, Tony, no Centro de Mídias. Nós gostamos muito do que fazemos aqui. E aí eu estou fazendo jornalismo também, porque eu acho que a gente não pode parar, né? O show não pode parar. Então, assim, é um projeto de vida mesmo. Aí você fala, mas tá tarde. Não, gente, não tem isso de tá tarde. E eu não vejo meu projeto de vida assim, pronto, agora acabou, eu não tenho mais projeto nenhum. Essa não sou eu, né? Isso aí. Gente, por que eu estou trazendo aí sempre alguma pessoa para conversar? E eu espero poder trazer mais profissionais para falar sobre isso. Porque quando a gente pensa no que a gente quer para o nosso futuro, no nosso projeto de vida, a gente já começa a perceber que o projeto de vida é um empreendimento. Ele carece de muitas coisas. A gente tem que investir tempo, tem que investir dinheiro, né? A gente lidar com os precalços, como você mesmo falou. Nós abrimos mão de umas coisas Exato, para termos são escolhas, outras, tomadas né? de decisão. Então tem tudo a ver com empreendedorismo. Eu acredito que sim. E aí, na nossa última aula, no último capítulo, como eu falei para vocês, eu coloquei uma definição sobre o que é empreendedorismo. Então, coloca na tela aí. Olha lá, empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções, investir recursos. Quando a gente fala investir recursos, não é só dinheiro, não. A gente pode dizer que o tempo é um recurso também. Né? E valioso, hein? Muito bem. Na criação de algo positivo para a sociedade. Sim. Estudar educação física foi positivo para a sociedade? Olha, acredita não, eu tenho certeza que sim. Eu consegui já auxiliar muitas pessoas por meio da minha profissão, né? Sendo ali como professora de ginástica, ou como aquele profissional que acompanha, ou numa formação posterior para me dedicar mais ali, quando, por exemplo, eu tinha um aluno de personal que tinha uma patologia não tão fácil, assim, porque eu investi em mim para que eu pudesse auxiliar alguém com propriedade, da forma correta. É isso aí. E continuando a ler sobre o empreendedorismo, o que diz também? Pode ser um negócio. Sim. E pode ser um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças e impacto no cotidiano das pessoas. Exato. Então, o seu projeto de vida está aí dentro. O seu projeto de vida como professora de educação física, profissional, não vou nem falar professora porque você não se limita a isso, né? Mas uma profissional da educação física gerou, sim, impacto na vida das pessoas. E o que é o empreendedor? O empreendedor, na tela para vocês, é a pessoa que sabe colocar tudo isso em prática. Pode ser abrindo um negócio ou concebendo um projeto, que pode ser seu estudo aí, viu, jovem, que está assistindo a nossa aula. Exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. Tá aqui a Mara que não deixa a gente mentir.
Sua postura é focada na paixão por ter ideias, inovar e gerar riquezas e mudanças no cotidiano das pessoas. Se identificou? É isso, muito. Muito bom, né? Quando eu Então- falo de educação física, realmente é isso. É o que eu consigo proporcionar ao outro. E nós sabemos também que existem muitos profissionais que montam esses projetos em locais em que se precisa mais. As pessoas... Não posso falar? Não fala isso agora. Ah, então tá. Não, mas foi legal você ter falado, porque isso quer dizer que você tá plugada naquilo que eu tenho pra falar hoje. Então segura, que isso vai ser Tá bom. importante. Você vai Então vamos lá, complementar eu o que eu vou falar. começar daqui depois, hein, Você gente? quase soltou que a gente não tinha combinado aí. Vamos lá, olha só. Gente, e aí... Pensando nessas ideias, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, Mara, eu e você. Certo. E você que está assistindo aí, ó, já abre aí o seu diário de bordo. Lembra do diário de bordo, que é o seu caderno, onde você vai escrever o seu percurso aqui dentro desse componente. Aonde você está e aonde você vai parar. No final do semestre, Certo. vocês vão se surpreender com o seu diário de bordo. E aí, Mara, pensando em tudo que você falou, eu tenho uma frase aqui na telinha dizendo assim, ó. Para ter sucesso... O empreendedor pode ser, pode ter. E aqui, Mara, é legal, você jovem que está acompanhando essa aula também, é legal essa parte, porque não tem resposta certa aqui não, Certo. tá? Até porque eu posso... Você colocou algumas aí, é isso? Tem algumas aqui também, Mas eu posso falar algumas que não sejam, Exatamente, que não você pode estejam aí. complementar. Tá. Exato. E aí, o que você acha que o empreendedor pode ter? Precisa ter, ou tem, ou pode ser? O que eu entendo sobre isso é que ele tem que ter uma visão muito à frente. Então ele pega algo que ele planeja lá na frente, mas que ele saiba colocar no momento atual. Legal. Uma visão, por exemplo. Ter visão. Opa, cadê minha caneta? Eita, caneta tá difícil Não aqui. vou Peraí, cantar a música pronto. da caneta. Ele precisa ter visão. Sim. Muito bom. Mas assim, pensando, gente, na visão de uma forma muito ampla. Não é que ele tem que enxergar, não, tá? Ela quer dizer assim, uma visão de futuro, uma ideia de planejador, Isso, né? pegar É algo isso. que ele já veja lá na frente que possa ser mudado ou que está no caminho certo a ser trilhado, mas trazer, porque assim, ele está pensando muito à frente, mas como que ele pode adequar isso agora? Legal. Sabe? O que mais? Em uma palavra. Vamos tentar Uma trabalhar com umas palavra, palavrinhas. Tony, Vamos lá, mais para alguma ter coisa. sucesso. Ai. Tony, fugiu. Ele tem que ter coragem? Coragem, Porque vamos- assim, Claro. não é fácil entrar, né? Exato. É claro e que... se expor, né? Isso. E na última aula com a professora Janaína, a gente comentou sobre a coragem. Tem que ter coragem, mas não só coragem, né? Certo. Tem que estar ligado com um monte de outras coisas que a gente precisa ter. Sim. O que mais que a gente pode ter aí para ser um bom empreendedor? Eu acho que ele na verdade, ele tem que investir não só financeiramente, mas na questão da doação do seu tempo, do seu trabalho. Vamos colocar o que a aqui gente pode pôr aí? Investidor? Investidor. Mas então vamos tá, pensar ficou nesse... bonito isso, hein? Vamos pensar nesse investidor aqui, Mara, de uma forma ampla também, né? Sim. Porque quando eu falei de recursos, eu falei que não era só dinheiro, Isso né? que eu disse, não só financeiramente, mas doar o seu tempo, porque eu acho que tem toda uma questão de administração, né? Isso, eu tô descendo a Nesse- ladeira aqui, né? Vamos lá. O que mais que a gente tem que ter? Ai, Tony, por que você não me falou que era isso que você ia perguntar? Porque a ideia é essa mesmo, O que não ele tem tem que resposta ter certa. para ter sucesso, o empreendedor pode ser ou ter... Ele tem que ter essa capacidade de liderar. Tem que ser um líder? Isso. Vamos colocar aqui, Eu sem acho que eu tô problema. indo até que bem, hein? Tá sim. E essa ideia de líder, vou dizer uma coisa até pro jovem que está acompanhando. Veja só, não necessariamente você precisa ser um líder para ser um empreendedor, tá? Certo. Existem pessoas que não precisam estar na ponta do comando ali, mas elas podem ser, o seu empreendimento pode ser também executar algo, seguir algumas, né? Não necessariamente ele precisa ser o líder desse empreendimento ou de algum outro empreendimento, tá? O que mais? Ô, Tony, agora é você. Vai. Sorte. Sorte. E eu tô colocando sorte aqui de propósito, porque ontem eu falei que sorte é legal. E a gente vai perceber que existe uma coisa que nós chamamos de locus, que a sorte tá lá dentro também. Certo. Tá? O que mais? Mais uma? Só mais uma. Então vamos lá. Então, se eu vou ter sucesso, empreendedor,
Eu vejo aí uma pessoa muito organizada. Ela tem que ter um Opa! plano aí, um planejamento. Organizada. Ela tem que ser... Olha que legal, você falou que não sabia de nada, já falou coisa pra caramba que aí, ó. tem que ser bem organizado, porque imagina, você vai que a gente- dispor, né, de seu tempo, de algum recurso financeiro, se houver necessidade, e se você não se planeja, talvez você acabe misturando com outras atividades. Eu vou nesse raciocínio, mas assim, eu tô aprendendo com você. Eu também tô essa aprendendo aqui questão aí. também, viu? Tenho certeza. Isso é uma roda de conversa, É uma né? roda de conversa. Eles estão lá fazendo, né? Exato, é roda de conversa. A gente tá batendo um papo aqui. Então, é isso. tá. Que é uma metodologia ativa. Lembra que eu falei pra vocês que o nosso trabalho vai ser baseado em metodologias ativas. E é gostoso, né? Gostoso. Porque se torna uma coisa informal, a gente tá trocando ideia, tá aprendendo e é assim que funciona. Exato. Tá? E aí, Marol, vou parar por aqui, porque olha só, assim como a gente aqui, eu tenho certeza que você que está em casa aí acompanhando essa aula com o seu diário de bordo, você também consegue anotar um monte de coisa no seu caderno aí. Isso é muito bacana. Só que aí a gente não para por aqui. Certo. Porque olha só, dessas coisas aqui, existem aquelas que você tem e existem aquelas que você não tem. Óbvio, porque quando você vai começar um empreendimento, você precisa saber o que você precisa ter para empreender num ramo. Certo. Só que aí, no meio dessas coisas que você precisa ter, você pode identificar coisas que você não tem ainda. E aí eu te pergunto, Mara, Oi. me considero empreendedor, pois eu tenho... Dessas coisas que você apontou aqui, o que você acha que você tem? Coragem eu tenho. Eu Coragem? tenho coragem. Eu Sem sou uma problema. pessoa que eu gosto de mudança. Se eu perceber que isso vai ser bacana, eu tenho coragem de me enfiar no negócio e fazer. Eu tenho coragem. Mas eu acho que eu sou organizada. Organizada também. Isso você é mesmo. Isso Agora, daqui é essa questão de sorte, sei lá, eu acho que é muito relativo, né? O que eu tenho em mente como sorte. Essa visão à frente, talvez eu nunca tenha percebido, assim, se eu tenho tanto essa visão. Acho que voltado para minha vida, eu tive. Agora, se eu parar e pensar nessa questão eu tenho que analisar se essa minha visão ela vai... Eu até vejo, eu não sei se eu faço essa relação, né, de trazer para essa... Investidor, eu invisto muito tempo, viu, gente? Dinheiro investidor tá mais também? ou menos. Uma coisa que a gente não colocou aqui, ó... Mas eu invisto em educação, eu acho que isso é importante. também, né, Tony? Sim, será que eu tô atropelando a Bianca? Deixa eu ver. Não, quase... Bianca, quase que ele escreveu investidor em você. Assim. Quase. Uma coisa que a gente não escreveu aqui, que eu acho que eu tenho. Sim. Eu tenho carisma. Mas eu tenho, né, Tony? Claro, porque a gente esqueceu de colocar o carisma também. Você precisa ter carisma, né? Gente, senão, quem que vai atrair as pessoas, quem né? que vai entrar nesse seu empreendimento com você, né? Exatamente, não dá. exatamente. Tem que ter. Quando a gente fala carisma, um poder de sedução, mas não é uma sedução negativa no mau sentido. Não. É a forma de atrair as pessoas para esse empreendimento, as pessoas entenderem você. Então, eu tenho você essa daí. conseguir vender uma ideia, por exemplo. Isso é uma coisa importante também, tá? Não tô falando no pejorativo, não. Espero que as pessoas entendam isso, né? Tô mudando tudo aqui, ó. O bom pronto. empreendedor, Tony, realmente ele tem esse poder, né, de vender a sua ideia, é isso. Acho que você desligou tudo, Pronto, mas vamos lá. tudo. Ele tem mesmo que conseguir, né, vender a ideia dele. Sim. Então aí, ó, você que está acompanhando agora, vocês viram o que a gente fez. A gente anotou várias características que a gente considera importantes para um bom empreendedor e depois a gente viu aquelas que a gente acha que tem. Você vai fazer a mesma coisa aí no seu caderno também. Nossa, que legal. E aí, faça mais uma linha e coloca aquela que você não tem. Mas aí, eu tô falando para você colocar aquela que você não tem, não para você ficar esmorecido, puxa, eu não tenho isso. Puxa, não tenho. Não, pelo contrário, dentro do empreendedorismo, né, que é um eixo estruturante, nós temos várias habilidades que a gente precisa conquistar. E como empreendedorismo para nós agora é matéria de escola, essas habilidades você vai conquistar, essas características você vai fortalecer e conquistar também. Então, você precisa escrever aquilo que você não você considera que não tem, para que você possa buscar isso, para que você possa se apropriar disso também. Exato. Então é importante você saber o que você não tem também. Então anote no seu caderno também e já vai escrevendo aí. E agora, gente, o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar características, né, que foram apontadas pelo Sebrae. Certo. Características de um bom empreendedor. Então vamos lá. Olha lá, características de um empreendedor.
Primeira característica, ter carisma. Então, você já sabia, né? Lógico, eu fiz o material, já sabia, né? Eu não lembrei de carisma, assim, não me veio isso na cabeça, mas é um item muito importante. Importantíssimo. O que mais que a gente pode ter? Motivação. Poxa. Ele tem que ser um cara motivado, né? Ele não pode começar a fazer o negócio lá e no meio do caminho desistir. No primeiro probleminha... Não, ele tem que ser um cara motivado, né? Tá. E a gente só se motiva com coisas que são reais e com coisas que a gente conhece. Certo. Tá? É como a gente fala da educação também, a gente só aprende aquilo que tem significado pra gente também. Verdade. Então é importante que você busque coisas que não sejam utópicas, né? Pra você não perder essa motivação, tá? Isso é O que verdade. mais? Realização. Né? Ele tem que se sentir realizado com aquilo. Não é só buscar o empreendimento que aquilo dá dinheiro, porque aquilo está na moda, mas ele tem que se identificar com aquilo, se sentir realizado com aquilo, com esse empreendimento. Ele tem que fazer sentido para ele, tá? O que mais? Independência. Ele tem que saber caminhar com os próprios pés, né? É a mesma coisa, você vai fazer uma aula para tirar a carteira de motorista, você está sempre lá com o instrutor. O dia que o instrutor não estiver lá, você vai ter que saber dirigir o seu carro. Entendo. Então, essa ideia da independência ela é muito importante. Olha o que mais que a gente tem. A autoconfiança. Ele tem que acreditar nele mesmo também. Eu sou um cara muito autoconfiante. Você acho. Professor Tony, você é, sim, muito confiante. E eu, assim, só tô pensando, eu não falei nenhuma dessas palavras, mas olha só, é Sebrae, pode né? acontecer. Estudo, né? Mas pode acontecer, é essa ideia mesmo, Que né? legal. Às vezes vão escrever várias coisas e pode ser que você não tenha escrito nenhuma dessas aqui. Só que agora você tá anotando no seu caderno. Você também, Mara, já escreve no seu diário de bordo também. Eu vou tirar foto da tela. É isso mesmo, tirar um print da tela, é isso. Vamos lá, o que mais que a gente tem aí? A cognição. E aí eu vou explicar o que é a cognição, porque é uma palavra meio diferentona. Aí talvez as pessoas não saibam do que se trata. O que é a cognição? É a capacidade de adquirir conhecimento e desenvolver emoções. Isso é importantíssimo. A pessoa tem que estar aberta a novas ideias, a novos conhecimentos, né? Também está sempre estudando, assim como você mesmo falou, né? Sempre está buscando aprender mais, conhecer mais a respeito daquilo que está buscando. Isso é importantíssimo. Vamos lá. O que mais? E a capacidade de gerar soluções e desenvolvimento a partir de decisões internas ou reforços externos, que é o que nós chamamos de locus de controle. E aí a gente vai chegar no ponto que a gente falou um pouquinho sobre a sorte. Vou explicar para vocês o que é o locus de controle. Certo. Então vamos lá. Locus de controle. O que é? Nós temos dois tipos de locus de controle. O primeiro deles é o interno. Tá? O que é esse locus interno? O locus interno é o esforço e a competência. Certo. É a sua força, a sua decisão, a sua entrega nesse trabalho e a competência, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, aquilo que você se sente... Domina. Aquilo que você domina, a sua habilidade. É isso. E aí, nós temos o locus que nós chamamos de locus externo. E aí, o que a gente tem nesse locus externo, Mara? Dá uma olhada que legal, ó. A sorte, a fé, as outras pessoas e o acaso. Interessante. Veja só, quando a gente fala de locus interno, a gente não está dizendo que a gente tem que depender de tudo isso, mas a gente tem que saber o que a gente vai fazer com isso. Porque na última aula, a Janaína falou assim, que é como você ganhar na loteria, você ganhou R$1 milhão, mas você não sabe o que fazer com o dinheiro. Não vai demorar muito tempo para você ficar pobre de novo. Né? Então, não basta ter sorte, não basta ter fé. Você precisa saber o que fazer com isso. Então, quando a gente fala de locus interno e locus externo, é a capacidade que você tem de controlar essas coisas, de saber o que fazer com essas coisas, dominar essas coisas. Então, anota no seu caderno aí, porque você precisa entender como é que isso funciona e, para isso, você tem que adquirir as habilidades que fazem parte desse eixo estruturante, que é o empreendedorismo. Certo. Veja que coisa importante, né? Então, a gente já ligou empreendedorismo com projeto de vida, a gente falou sobre controle, já falou sobre habilidade também. Sim. Muito interessante. Você queria falar alguma coisa? Não, eu tô aqui pensando, porque quando você começou a falar disso, que eu falei essa questão da sorte, e aí você, com esse exemplo que você falou, você ganha, mas se você não souber, não conhecer, não souber o que você faz com o dinheiro, exatamente. Acaba. E não é só dinheiro, às vezes você recebe uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio, e você tem que ter maturidade para poder tocar essa coisa e fazer o negócio acontecer, não deixar falir. Não dá certo. Senão não dá certo, você tem que saber o que você está fazendo, tá certo?
E aí, gente, vem uma perguntinha rápida, ó, que vai aparecer aí na tela. Ó. O empreendedor só pensa em dinheiro? É que parece que a palavra te leva a isso, mas a gente já tem estudado e aqui nós estamos vendo que não. Não. Quando você pediu para que eu relatasse o meu projeto de vida, eu trabalhei, claro, a gente precisa, né? A gente Sim. tem que receber quando trabalha, mas eu acho que a emoção fala aí mais forte, mais Exatamente. alto, né? E aí, para poder explicitar um pouquinho mais essa ideia do dinheiro ou não dinheiro, eu vou mostrar para vocês 3 tipos de empreendimento. De olho na tela aí. A primeira delas é o empreendimento clássico, né? Que é o empreendedorismo clássico que é projetado para gerar lucro financeiro. Certo. Desde o início, a expectativa é que o empreendedor e seus investidores obtenham algum ganho financeiro. O lucro é condição essencial para o empreendimento sustentável. Palavra também muito Exato. importante, né? Ou seja, o negócio ele tem que se sustentar. Para ele se sustentar, ele tem que gerar lucro. Porque se ele não gerar lucro, como é que você vai arcar com despesas? Como é que você vai fazer o negócio crescer? Então, se não gera lucro, vai chegar um momento que o negócio esmurece Certo. e ele morre. Quando o negócio morre, a gente fala que ele faliu. 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 Falência. Que lembra Exato. de falecer, né? Morrer, né? É isso, muito Esse interessante. é o clássico, Esse não é o clássico. O cara quer abrir uma lojinha, vai abrir uma loja, uma assistência técnica de celulares e tudo mais, ele tem que pensar que aquilo tem que gerar lucro, porque senão a lojinha dele, a assistência técnica dele vai Fecha. morrer. Muito bem. Outro tipo de empreendimento, o empreendimento social. Esse empreendimento social é a proposta de valor do empreendedorismo social que é planejada para uma população carente ou altamente desfavorecida, sem recursos ou influência para conseguir transformar sua vida por conta própria. Então aí o que vai acontecer? Outros profissionais vão se juntar, vão criar uma cooperativa, vão abrir um tipo de negócio para gerar emprego para pessoas que são desfavorecidas. Exato. Tá? Que pode ser desde uma cooperativa de reciclagem, como pode ser padaria, pode ser várias coisas, mas não necessariamente isso vai gerar lucro para aquele cara que criou o empreendimento, Sim, tá certo? sim. E aí, você estava falando que você já trabalhou em projeto social. É, porque são atividades feitas em locais em que as pessoas não têm condições de se matricular numa academia. Exatamente. Né? E que Então, aí- você doa o seu trabalho em prol das pessoas conseguirem ter esses benefícios. Né? Exatamente. Olha que legal, vai dar certinho o nosso tempo, que bacana. É isso Olha lá, aí. isso que você está falando ó, é o serviço social, que é o terceiro tipo de empreendimento. Exato. Olha só, a assistência social é uma resposta a um problema social identificado. Então vocês identificaram que existem pessoas que não têm condições de pagar uma academia e elas necessitam fazer atividades físicas, praticar esporte, então você doou o seu serviço para Exato. isso. E olha lá, a assistência social normalmente precisa atrair recursos e sofre com vulnerabilidade. Sem uma base forte de apoio contínuo que mantém a assistência social, ela é naturalmente mais frágil. Com No caso, certeza, você era o né? parceiro, né? Exato. Você era um recurso, né? Certo. No caso, então você se tornou parceira dessa assistência social para fazer algo acontecer e resolver um problema que foi identificado. E assim, isso independe se é um grupo pequeno, se é um grupo grande. Você identifica aquela questão social e doa, no caso, o tempo de serviço para aquilo, né? Que legal, né? Olha, vocês viram que bacana que foi essa aula, essa troca, essa roda de conversa que a gente teve aqui? Então, olha só. Anote no seu caderno as características de um bom empreendedor. Analise aquelas características que você tem e aquelas características que você não tem também, porque é importante que você tenha isso em mente, para que você possa conquistar aquelas que você não tem e você possa fortalecer aquelas que você tem. E aí, vai ficar uma atividadezinha para vocês, ó, de olho na tela, ó. Que tal pesquisarmos casos relacionados aos 3 tipos de empreendedorismo apresentados? Uma E aí bela atividade. Exatamente. Pode ser um vídeo, pode ser matéria de jornal. Você pode fazer um recorte de jornal, colar no seu diário de bordo também. Você pode escrever o link lá do vídeo para você assistir quantas vezes você quiser também, para você entender essas ideias de empreendedorismo. Quais são? No caso, o empreendedorismo clássico, né? O empreendimento social e assistência social. E aí você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser também, sem problema algum. E foi muito legal, Mara. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, pessoal. Até qualquer dia apareço. Aí, se também quiserem assistir os vídeos, né? Procurar lá no repositório dos meus aprofundamentos, estão convidados. Muito bem, pessoal. Obrigada, muito obrigado. Tony. Um cheiro. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau.